Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bom dia, ouvintes da FM Vale das Serras. Bom dia, meus amigos Simone Cortez e Paulo Alonso. Dando continuidade à prevenção da saúde do homem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a prostatite. O que é a prostatite? É um termo genérico usado para designar uma inflamação ou infecção da próstata. A prostatite pode aparecer subitamente, no qual chamamos de prostatite aguda, quando isso acontece, ou permanecer dormente por meses ou até mesmo ano, sem causar sintomas nenhum, no qual chamamos de prostatite crônica. As causas da prostatite podem ter relação com uma infecção bacteriana. Esse tipo de prostatite é causada, na maioria das vezes, por bactérias encontradas no trato urinário ou no intestino grosso, como a Escherichia coli, que são os agentes mais frequentes pela prostatite bacteriana. Outras vezes, a causa é desconhecida. Muitas teorias existem para explicar a possível causa dessa inflamação, porém, nenhuma é certa e muitas não são bem entendidas. Entre elas temos a atividade sexual, homens jovens em atividade sexual com inflamação da uretra, uretrite ou doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia ou clamídia, são mais prováveis de desenvolver prostatite não bacteriana. Outros agentes infecciosos, a inflamação pode ser relacionada por algum agente infeccioso que os testes ainda não podem detectar. Ansiedade e estresse, essa condição pode causar espasmo do músculo do esfíncter urinário e irritar a glândula prostática ou fazer com que fluidos da uretra retornem para o interior da próstata, irritando os tecidos internos. De modo geral, o risco de uma prostatite aumenta em pessoas que tiveram recentemente um instrumento médico inserido na uretra, praticam sexo anal, possuem alguma anormalidade no trato urinário, tiveram ou têm infecção de bexiga frequente, desenvolveram hiperplasia prostática benigna. Em relação à incidência da prostatite, em algum momento da sua vida, 50% dos homens, ou seja, a metade dos homens, terão um episódio de prostatite. Ocorre raramente em jovens, com mais frequência em homens adultos, aumentando a incidência com a idade. É responsável por cerca de 25% das consultas anuais dos homens. Os sintomas da prostatite. Caso a prostatite apareça repentinamente, como consequência de uma infecção bacteriana ou prostatite aguda, os sintomas são geralmente graves. É possível que o paciente necessite de um atendimento de urgência devido ao processo inflamatório. Ocorre um inchaço da próstata e compressão do canal uretral. Assim, os sintomas podem incluir calafrios, febre, ardor intenso a urinar, ardência a urinar e até incapacidade de esvaziar a bexiga. Pode também sentir uma sensação de queimação ou presença de algo parecido com pus na urina. Quando a prostatite é crônica, os sintomas são similares, porém não produzem febre. Assim, além da sensação de ardor, ardência na urina, pode sentir dor na região abaixo da bolsa escrotal, dor nos testículos, no pênis ou na região da bexiga e ejaculação dolorosa. Os sintomas de prostatite crônica podem aparecer e desaparecer, o que dificulta o diagnóstico. Em relação ao diagnóstico, ao examinar a glândula prostática, o urologista realizará exame de toque retal. Caso o paciente tenha prostatite, esse exame pode produzir momentaneamente dor ou desconforto. Se a prostatite é suspeitada, o médico pode pedir um exame de urina. Em alguns casos, a coleta de secreção da próstata é realizada durante o exame de toque retal. O médico levemente pressiona a próstata, causando saída de secreção prostática. Pede uretra
pela uretra peniana, que será coletado. Ambos, urina e secreção prostática, são analisadas para detecção da infecção. Isso pode ajudar o urologista a decidir pelo tratamento correto. O tratamento ele dependerá do diagnóstico. A prostatite aguda bacteriana será tratada com antibiótico. O tempo de medicação é no mínimo de 2 semanas, com a possibilidade para 4 ou 12 semanas. É muito importante o paciente continuar a tomar os antibióticos receitados pelo médico, mesmo que os sintomas tiverem desaparecido. Bactéria da próstata pode ser difícil de ser eliminada e morta. Mesmo se poucas permanecerem vivas, elas podem crescer e os sintomas retornarem novamente. Também é possível usar outros tipos de medicamento para aliviar a dor e os sintomas incômodos. Medicamentos chamados de alfa-bloqueadores relaxam os músculos da bexiga e da próstata, podendo fazer com que os pacientes urinem com mais facilidade. Também podemos receitar anti-inflamatório para reduzir a inflamação. Algumas outras medidas que podem ajudar são tomar banho quente, evitar alimentos condimentados, evitar bebidas ácidas e que contenham cafeína, café e bebida gasosa como refrigerante, evitar andar de bicicleta, montar a cavalo e outras atividades que podem exercer pressão sobre a próstata. Vamos falar agora sobre o prognóstico. A prostatite aguda, tratada com antibiótico adequado e por tempo certo, logo no início dos sintomas, leva geralmente à cura total, sem deixar sequelas. A prostatite crônica é mais difícil de tratar e requer controles mais frequentes. Nos casos de persistência dos fatores infecciosos, novas sequências de antibióticos devem ser tomadas. Apesar de tudo o que foi tentado, muitos pacientes evoluem com alteração de fertilidade, complicações. É uma das complicações, não é? Que é a infertilidade. Vamos falar agora sobre a hora mais importante dessa dica de saúde, a prevenção da prostatite. Os simples hábitos de higiene podem ser fundamentais para a prevenção de um quadro de prostatite. Todo homem, após seus 40, 50 anos, deve frequentar seu médico urologista com a finalidade de avaliar a próstata e a presença de um possível foco cancerígeno ou o seu crescimento. Assim, chamada hiperplasia prostática benigna. Essa é a principal causa de aumento prostático, que pode levar ao estreitamento do canal uretral e, como consequência, resíduo de urina após a micção. A urina parada na bexiga é um excelente meio de cultura para uma infecção. Bem, meus amigos ouvintes da FM Vale das Serras, esse mês de novembro foi um mês dedicado à prevenção da saúde do homem. Falamos sobre hiperplasia prostática benigna, falamos sobre o câncer de próstata e hoje falamos sobre a prostatite. Um bom dia a todos, fiquem com Deus, até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau. Dicas de saúde. Dicas de saúde.